Você está buscando maneiras de melhorar o processo de recrutamento e seleção da sua empresa? Eu sou a Camis e nesse vídeo eu vou te contar todos os detalhes sobre esse processo e algumas dicas de como você pode tornar essa atividade mais eficiente, orientada a dados e adaptada à realidade da sua organização. E eu já vou começar com um spoiler. Acompanhe esse vídeo até o final, porque a gente vai disponibilizar uma ferramenta gratuita para facilitar o processo de triagem de pessoas candidatas da sua empresa. Vem comigo! Bom, então antes de eu começar a explorar as formas de tornar o processo de recrutamento e seleção mais estratégico, é importante a gente delimitar o que é, afinal, o recrutamento e seleção. Dentro do mundo corporativo, o recrutamento e seleção é um processo de gestão de pessoas e recursos humanos, quase sempre atrelado ao setor de RH, que procura atrair e selecionar profissionais que estejam mais qualificados e alinhados com as necessidades de uma organização, no contexto de uma vaga de trabalho específica. O nome é autoexplicativo. O recrutamento é a etapa de atrair as pessoas candidatas para a vaga, enquanto a seleção é o momento de afunilar esses profissionais, possibilitando a escolha da pessoa certa para aquele cargo. Quando se trata de um processo de recrutamento e seleção na prática, as etapas vão depender das políticas internas de cada empresa, do tipo de vaga a ser preenchida e de outros fatores relacionados ao funcionamento da organização no seu ramo de atuação. Mesmo assim, em geral, praticamente todo o processo de recrutamento e seleção possui algumas etapas básicas. Primeiro, se define a descrição do cargo, alinhando as necessidades e expectativas que a liderança da área tem sobre a nova pessoa que vai integrar o time. O job description, que é a descrição da vaga, é provavelmente a etapa mais importante do processo de recrutamento e seleção e, infelizmente, muitas vezes ela não é feita de forma otimizada. Isso porque a descrição da vaga é o momento de levantar não apenas as habilidades técnicas procuradas, mas principalmente as habilidades comportamentais. A pergunta que ela deve responder é: que tipo de profissional a organização deseja e precisa para aquele trabalho? Para além das hard skills, que são as habilidades técnicas, entender quais soft skills, que são as habilidades comportamentais, são procuradas e como apresentá-las na descrição do cargo é fundamental para encontrar o profissional certo. E aí a gente vai para a segunda etapa, que é definir como que vai acontecer o recrutamento. Ele pode ser interno, ou seja, selecionando pessoas que já trabalham na organização, externo, que vai procurar profissionais no mercado de trabalho, ou misto, que é uma mistura dos dois. Dentro da possibilidade de ser uma procura externa, há também a necessidade de definir se o processo vai ser aberto para pessoas se candidatarem ou se a empresa vai optar por um processo de hunting, ou seja, de busca por profissionais, pré-selecionando perfis mais específicos e realizando uma abordagem direta. Depois, é o momento de escolher os canais para divulgação da vaga em si, procurando atingir o público certo. Esse terceiro passo vale tanto para o recrutamento interno quanto externo. Se você quer atingir as pessoas da sua empresa, é importante entender qual é o melhor canal para alcançar todas elas. E se você quer procurar um profissional do mercado, vale entender qual é o perfil desse profissional. É mais fácil encontrar ele num site de vagas ou numa rede social corporativa? Na sua página de vagas ou a partir de uma divulgação offline, por exemplo? O mais importante é investir nos canais certos e na centralização da comunicação, otimizando o trabalho da pessoa recrutadora. O quarto passo é a triagem dos currículos recebidos. Essa é uma das etapas mais complexas do recrutamento e seleção por dois motivos principais: definir o critério de avaliação dos currículos e lidar com um alto volume de candidaturas. Avaliar os currículos de forma justa é particularmente difícil, porque é importante avaliar vários critérios, ao mesmo tempo que é fundamental eliminar ao máximo qualquer tipo de viés parcial da pessoa recrutadora e da gestão. Ou seja, é importante não só ter uma forma de avaliar de maneira objetiva os currículos, mas também é fundamental garantir que o processo não seja movido por vieses cognitivos. Além disso, muitas empresas de diversos tamanhos e ramos de atuação diferentes tendem a ter um volume muito alto de pessoas candidatas nos seus processos seletivos, ultrapassando várias vezes as centenas ou milhares de aplicações. Conseguir fazer a organização desses documentos, que muitas vezes são recebidos por diferentes meios, como e-mail, WhatsApp ou até mesmo físico, e a triagem manual deles em tempo hábil para o fechamento da vaga, é às vezes impraticável, o que resulta na possibilidade da maioria dos currículos não serem analisados. Depois da triagem de todos os currículos recebidos para a vaga e a seleção das pessoas candidatas que possuem maior alinhamento com as necessidades da empresa, vem o quinto passo,
introduzir os profissionais escolhidos para o processo seletivo. Esse é um momento muito estratégico e de alto impacto para a seleção do melhor talento para aquela vaga, porque é o momento de definir dinâmicas, testes e, é claro, a tão conhecida entrevista de emprego. O sexto passo é a avaliação de cada pessoa envolvida no processo seletivo em si. Para que essa avaliação seja objetiva, sem o envolvimento dos vieses cognitivos, é muito importante que cada etapa anterior, seja as dinâmicas, entrevistas, cases e demais atividades relacionadas, tenham a possibilidade de ter um sistema avaliativo objetivo. Por isso, é fundamental possibilitar que as perguntas do roteiro de entrevista, por exemplo, tenham notas e relevância distintas, para que seja prático avaliar o desempenho de cada pessoa candidata. E, finalmente, o sétimo e último passo é enviar a carta de proposta de emprego para a pessoa escolhida pela gestão daquela área e por quem está recrutando também. Nessa carta, você deve colocar todas as informações relevantes para que a pessoa candidata possa tomar a sua decisão, como salário, benefícios, jornada de trabalho, quando ela deve começar, entre outras informações. No momento que o profissional aceita a proposta, o processo de recrutamento e seleção acaba, dando início ao processo de admissão. Em termos gerais, você reparou que o processo de recrutamento e seleção dentro das empresas é bem parecido, né? O que muda de uma empresa para outra, geralmente, são 3 pilares. O primeiro é a humanização do recrutamento e seleção. O segundo é a eficiência operacional de todo o processo. E o terceiro é a estratégia do recrutamento e seleção em si. E antes de eu te dar algumas dicas de como você pode otimizar o seu recrutamento e seleção a partir desses 3 pilares, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e clica no sininho para você não perder nenhuma dica sobre gestão de pessoas. E vamos para as dicas então. Começando pelo pilar de humanização do processo de recrutamento e seleção. O principal foco de todo o processo de recrutamento e seleção deve ser na experiência da pessoa candidata. Não dá para esperar encontrar o melhor talento para uma vaga sem que os profissionais envolvidos não se sintam confortáveis com a empresa no seu primeiro contato com ela, não é mesmo? Por isso, estabeleça no seu recrutamento e seleção algumas regras. Faça um processo seletivo objetivo e claro. Ninguém acha legal ou demonstra empolgação em participar de um processo que envolve inúmeras etapas sem sentido ou que demore meses. Depois, é importante manter a pessoa engajada com a organização durante todo o processo seletivo, tendo uma comunicação envolvente. Tenha também empatia, principalmente no momento da entrevista. Todos nós sabemos que a entrevista de emprego é um momento de muita tensão para a pessoa candidata. Então, se esforce para tornar o momento mais agradável. Aproveite também esse processo para focar no employer branding, fortalecendo a marca empregadora da sua organização. E um outro ponto para humanizar o seu recrutamento e seleção é pedir e dar feedback para todas as pessoas candidatas, independente delas terem sido escolhidas ou não. É muito frustrante para qualquer profissional se candidatar a uma vaga de emprego e nunca receber um retorno da empresa. Dar um retorno humanizado para o profissional em tempo hábil, mesmo que ele não avance no processo seletivo, também é demonstrar empatia e, ao mesmo tempo, fortalecer a sua marca empregadora. Por último, estabeleça desde o início do processo seletivo um único canal de comunicação eficiente e centralizado. Pode ser por e-mail, WhatsApp, redes sociais, telefone ou pelo site ou página de vagas da empresa. O importante é que todas as pessoas que estejam no fluxo do processo seletivo tenham uma forma eficiente de entrar em contato com os recrutadores para tirar dúvidas, por exemplo. Isso ajuda tanto a pessoa candidata quanto a pessoa recrutadora, porque elas não precisam ficar olhando para vários canais de comunicação diferentes. Agora, quando o assunto é melhorar a eficiência processual do recrutamento e seleção de talentos, você pode focar em algumas ações. Primeiro, mapeie e documente todo o funil de recrutamento da sua empresa, para que seja possível entender todas as etapas do processo, como cada etapa está interligada, quando os recrutadores precisam de apoio de outras áreas da gestão, entre outros pontos importantes. Um segundo ponto é automatizar a triagem de currículos. A etapa de avaliação de currículos é uma das mais desafiadoras do processo seletivo como um todo, porque é muito comum que uma empresa receba centenas de milhares de pessoas candidatas por vaga. Ter uma ferramenta digital que ajuda a pessoa recrutadora a filtrar os currículos a partir das competências necessárias por cargo, não só economiza muito tempo, como possibilita que a equipe invista mais em esforços para melhorar outros processos, tornando o recrutamento e seleção mais estratégico. Outra dica é centralizar todo o processo.
Quem está recrutando sabe como é complicado lidar com várias planilhas, e-mails, documentos, mensagens de WhatsApp e vários outros meios para receber currículos, tirar a dúvida das pessoas candidatas, manter a liderança e os gestores da área da vaga informados sobre o andamento do processo seletivo e várias outras tarefas. Dispor de uma solução que centraliza e automatiza o processo, como a GUP Recrutamento e Seleção, é fundamental para tornar o processo do RH mais estratégico e alinhado com os objetivos da empresa. Por fim, se você quer tornar o seu recrutamento e seleção mais estratégico e focado em resultados, invista em alguns pontos. Primeiro, processos de recrutamento e seleção customizáveis. É claro que um processo seletivo para uma vaga operacional não pode ser igual a um processo de uma seleção de uma alta liderança. Por isso, é fundamental que você possa ter estruturas de entrevista diferentes, etapas do processo de seleção personalizáveis e uma comunicação específica para cada tipo de vaga. Ter processos seletivos diversos não é só importante para a eficiência do recrutamento e seleção como um todo, mas também é importante para se comunicar de forma certa com cada tipo de profissional procurado. Também é importante gerar dados e informações que vão facilitar a tomada de decisão e os planos de ação. Saiba quais são os principais indicadores de performance de recrutamento e seleção e acompanhe eles sempre. Não tem como agir de forma estratégica sem dados. Saber os KPIs da área e como metrificá-los é o primeiro passo para tornar a área de recrutamento de talentos mais assertiva e eficiente. E agora que você chegou até o final desse vídeo, está na hora de receber uma ferramenta bônus para tornar a sua área de recrutamento e seleção mais estratégica. Use gratuitamente a nossa planilha de triagem de candidatos, que vai facilitar o seu processo de avaliar os melhores profissionais para cada uma das vagas, usando um sistema de avaliação objetivo e gerando dados para facilitar a tomada de decisão. É só clicar no link da descrição aqui do vídeo para obter a sua planilha gratuitamente. Espero que essas informações e dicas tenham ajudado você a entender melhor como tornar o recrutamento e seleção de pessoas da sua empresa mais estratégico. Se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal, curte e aperta no sininho para não perder outros vídeos feitos para te dar as melhores dicas e melhorar os processos de gestão de pessoas da sua empresa. Até a próxima!